Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Capítulo 14. Do 14º preceito da arte de bem morrer, que é o sacramento da ordem. Os dois sacramentos seguintes requerem uma breve explicação, embora não concernam a todos os cristãos. Um diz respeito aos clérigos e outro, o matrimônio, aos leigos. Não cobriremos todos os pontos relacionados ao sacramento da ordem, mas falaremos apenas daqueles que são necessários a uma vida feliz e a uma boa morte. As ordens são 7 em número. 4 são menores e 3 maiores. A mais alta de todos é o sacerdócio, que se divide em 2. Aqueles que são bispos estão em uma posição mais alta dos que os que são apenas sacerdotes. Antes de todas as ordens, em primeiro lugar, é recebida a tonsura, que é a porta para todas as outras ordens. É por ela que os eleitos se fazem clérigos, já que aquilo que é requerido dos clérigos das ordens menores, para que vivam uma vida religiosa exemplar, com maior razão, também é exigido das ordens maiores, especialmente dos sacerdotes e bispos. Contentar-me-ei em considerar e explicar sucintamente as obrigações relacionadas aos clérigos. 2 pontos requerem explicação. Primeiro, a cerimônia pela qual os clérigos são feitos, e segundo, o ofício que devem desempenhar na igreja. A cerimônia pela qual são feitos clérigos, como podemos ler no Pontifical, é esta. Primeiramente, o bispo lhes corta os cabelos da cabeça, rito que significa o abandono de todas as vaidades e desejos supérfluos, como pensamentos e desejos de bens temporais, riquezas, honras, prazeres e outras da mesma natureza. Ao mesmo tempo, é requerido daqueles cujos cabelos foram cortados que leiam o 15º Salmo. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice, vós tendes nas mãos o meu destino. Depois, o bispo ordena que tragam uma sobrepeliz branca, a qual é vestida no clérigo, dizendo as seguintes palavras: Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Não há ofício particular designado ao clérigo, mas é costume que ele sirva ao padre na missa privada. Consideremos então qual o grau de perfeição requerido de um clérigo. Se este grau de perfeição é requerido daquele que foi apenas tonsurado, quanto mais não se exigirá do acólito, subdiácono, diácono, padre e bispo. Fico horrorizado ao pensar na quantidade de padres que mal possuem o que é minimamente requerido de um simples clérigo. O clérigo é obrigado a rejeitar todos os pensamentos ociosos e desejos pertencentes somente aos homens do mundo, ou seja, aos homens que vivem no século e pensam continuamente em coisas mundanas. O bom clérigo é exortado a nada mais buscar senão o próprio Deus, de modo que somente ele seja a parte da herança e o clérigo seja a parte da herança. Somente de Deus. E quão elevado não é o estado clerical que renuncia ao mundo todo para possuir somente a Deus e que deve, em troca, ser possuído somente por Deus? Esse é o significado das palavras do salmista. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Essa parte da herança se refere àquela porção que, após a divisão, pertence a cada um dentre muitos irmãos. Portanto, o sentido de tais palavras não é aquele segundo o qual o clérigo deseja tomar Deus como uma parte de sua herança e as riquezas do mundo como uma outra porção, mas que no fundo de seu coração deseja transferir toda a sua herança a Deus de boa vontade, oferecendo-lhe tudo o que possa lhe pertencer neste mundo. O cálice se refere aos prazeres e delícias do mundo, bem como à herança de riquezas e honras. Portanto, o sentido geral é este. Ó Senhor, meu Deus, a partir deste instante, quaisquer riquezas, prazeres ou bens temporais que eu possa esperar deste mundo, quero possuí-las todas somente em vós. Só vós sois suficiente para mim. Como a abundância de bens celestes não pode ser obtida plenamente aqui na terra, o clérigo, portanto, continua sua prece. Sois vós, Senhor, que me restituiu minha herança. O que rejeitei e desprezei para vós, ou dei aos pobres, ou perdoei aos meus devedores, vós preservareis para mim e restituireis no momento certo,
não em ouro corruptível, mas em vós mesmo, que sois a fonte inesgotável de todos os bens. Mas para que ninguém duvide de minhas palavras, acrescentarei o testemunho de autoridades muito maiores do que eu. São Jerônimo e São Bernardo. São Jerônimo, na Epístola a Nepociano, ao falar do modo de vida clerical, diz que o clérigo que serve à Igreja de Cristo conheça e declare o que significa seu próprio nome e procure com todas suas forças viver de acordo com seu nome, sendo aquilo que professa ser. Porque se clérigo em grego é o mesmo que em latim, sors, lote, sem dúvida, deram-lhe este nome porque Deus há de ser seu lote, e eles lotes de Deus, ou seja, Deus é a sua parte da herança, e eles a parte da herança de Deus. E aquele que é a parte da herança de Deus, e Deus da sua, deve se portar de tal modo que Deus seja a sua possessão, e ele possessão de Deus, podendo dizer com o profeta: O Senhor é minha herança, de sorte que não possua outra coisa senão a Deus. Porque se tivesse outras posses fora de Deus, ele não poderá ser a sua posse. Se, por exemplo, tivesse ouro, prata, terras e vários bens, Deus não se dignaria ser sua posse, ou seja, apenas uma parte juntamente a essas outras coisas. Eis o que disse São Jerônimo. E se lermos sua epístola até o fim, veremos o quão grande é a perfeição exigida dos clérigos. Em seguida, vem São Bernardo, que não somente aprova a linguagem de São Jerônimo, mas também faz uso das mesmas palavras, embora não cite o seu nome. Vejam o que ele fala em seu longo sermão sobre estas palavras, de São Pedro, que aparece no Evangelho de São Mateus. Eis que deixamos tudo para te seguir. O clérigo que tiver parte na terra não terá parte no céu. Se o clérigo tiver alguma coisa fora de Deus, nosso Senhor, Deus não será parte sua. E mais adiante, declarando que um clérigo poderá reservar para si dos benefícios eclesiásticos, diz: Não dar aos pobres a parte que é dos pobres é o mesmo que um crime de sacrilégio. Na verdade, tudo que os ministros eclesiásticos usurpam para si das rendas da igreja, fora a comida e o vestuário, é furto que se comete com pecado de sacrilégio contra o patrimônio dos pobres. Isso ensina São Bernardo, confirmando a doutrina de São Jerônimo, que é toda verdadeira e perfeita. Vem em seguida a cerimônia de colocação da sobrepeliz branca, dizendo as palavras do apóstolo: Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Não é suficiente aos clérigos abandonar as riquezas, mas devem também viver uma vida inocente, sem manchas, porque estão dedicados ao ministério do altar, no qual o cordeiro sem mancha é imolado. Agora, revestir-se do homem novo não é outra coisa senão despojar-se dos modos do velho Adão e se revestir do novo Adão, isto é, de Jesus Cristo, que, nascido da Virgem Maria, apontou um novo caminho em verdadeira justiça e santidade, que significa não somente a justiça moral, mas também a mais perfeita e sobrenatural santidade, tal qual o próprio Cristo nos mostrou, de acordo com São Pedro. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Peçamos a Deus que nos envie muitos clérigos deste tipo, que cumpram em suas vidas e em seus costumes aquilo que é simbolizado pelas vestes brancas. Por fim, outro ofício dos clérigos é assistir com devoção, reverência e atenção ao sacrifício divino, no qual o Cordeiro de Deus é diariamente sacrificado. Sei que existem muitos clérigos piedosos na Igreja, mas não só conheço, como frequentemente vejo muitos assistindo ao altar do Senhor com olhares inquietos e comportamentos impróprios, como se o serviço do altar de Deus não fosse algo sagrado e terrível, mas algo comum e de pouca importância. E talvez o clérigo não seja tão culpado quanto o próprio padre, que muitas vezes diz a missa de maneira apressada e com tão pouca devoção que parece não estar consciente do que está fazendo. Que estes escutem o que São João Crisóstomo diz a respeito. No mesmo instante em que o sacerdote diz a missa, todos os anjos o assistem, assim como todas as ordens e potestades celestes cantam juntos os cânticos ao redor do altar em honra daquele que está sendo imolado.
Isso é o que facilmente podemos constatar quando pensamos na grandeza e dignidade deste sacrifício. São Gregório, no quarto livro dos Diálogos, também fala sobre isso da seguinte maneira: quem dentre os fiéis pode duvidar que no momento da imolação, quando o sacerdote pronuncia as palavras, os céus se abrem e descem à terra os coros dos anjos, e que ocorre a união entre o terreno e o celestial, o visível e o invisível? Se estas palavras forem meditadas seriamente, tanto por sacerdotes quanto por clérigos que os assistem, como é possível que ainda assim eles continuem agindo como muitas vezes agem? Oh, que espetáculo triste e deplorável! Se os olhos de nossa alma estivessem abertos, veríamos a um padre celebrando a missa, cercado por todas as partes de coros de serafins, querubins e potestades, tremendo de puro respeito e reverência, exclamando de pura admiração ao ver um Deus tão grande encerrado nos acidentes de um pão, oferecendo-se um sacrifício nas mãos de um homem mortal, e apesar disso, lamentavelmente, vemos a um sacerdote medíocre, frio, estupidamente desatento ao que está fazendo e surdo ao que está dizendo. Ele oferece a missa negligenciando as cerimônias e parece não saber o que está fazendo. Enquanto isso, o clérigo olha de um lado para o outro e até conversa com alguém durante a cerimônia. É assim que Deus é ultrajado e zombado, é assim que desprezam as coisas sagradas e é assim que se oferece material para a censura e zombaria da parte dos hereges. Como isso é inegável, eu exorto e advirto aos eclesiásticos que morram para o mundo e vivam somente para Deus. Não queiram a abundância de riquezas e preservem zelosamente suas inocências assistindo aos serviços divinos com zelo e devoção, como é do seu dever, esforçando-se para que os outros também façam o mesmo. Deste modo, eles obterão uma grande confiança de Deus e preencherão toda a Igreja de Cristo com o odor de suas virtudes. Capítulo 15. Do 15º preceito da arte de bem morrer, que é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio possui duas espécies de instituição. Uma com contrato civil pela lei natural e outra como sacramento pela lei do Evangelho. Falaremos das duas instituições brevemente, não de modo absoluto, mas apenas no que concerne à arte de bem viver para bem morrer. A primeira instituição foi feita por Deus no paraíso terrestre por meio das seguintes palavras: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Tais palavras não podem ser compreendidas corretamente se não forem referidas à ajuda e ao auxílio na propagação e educação de sua linhagem. Santo Agostinho diz com toda razão que em nada o homem necessita da mulher, a não ser para dar à luz e educar as crianças, pois em outras coisas o homem obtém mais auxílio de outros homens do que da mulher. Portanto, pouco após a mulher ter sido formada, Adão disse sob inspiração divina: por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aquelas palavras Nosso Senhor atribui a Deus no Evangelho de São Mateus, dizendo: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Nosso Senhor atribui aqui estas palavras a Deus, porque Adão não falou por si mesmo, mas sob inspiração divina. Tal foi a primeira instituição do matrimônio. A outra instituição, ou elevação do matrimônio, a dignidade de sacramento, é encontrada na Epístola de São Paulo aos Efésios. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Esse matrimônio é um verdadeiro sacramento, como prova Santo Agostinho em seu livro sobre o bom matrimônio, onde diz: em nossas núpcias, a santidade do sacramento do matrimônio é mais importante do que a fecundidade do ventre. E mais adiante: a vantagem que todas as nações e pessoas encontram no casamento
consiste em gerar filhos na fé e na castidade. Mas no que concerne ao povo de Deus, também consiste na santidade do sacramento. E em seu livro sobre a fé e as obras, diz: na cidade de Deus e em seu monte sagrado, ou seja, sua igreja, o casamento não é somente um elo, mas também é considerado um sacramento. Sobre este ponto, nada tenho a acrescentar. Resta apenas explicar como o homem e a mulher, unidos pelo matrimônio, devem viver de modo que possam obter uma morte feliz. Há 3 bênçãos que acompanham o matrimônio, se bom uso for feito dele, a saber: os filhos, a fidelidade e a graça do sacramento. A geração de filhos, juntamente com a educação apropriada de sua linhagem, deve ser levada em conta se quisermos fazer um bom uso do casamento. Por outro lado, comete pecado muito grave aquele que busca apenas prazeres carnais no casamento, sem levar em conta a procriação. Por essa razão, Onã, um dos filhos do patriarca Judá, foi severamente condenado nas Sagradas Escrituras por evitar a procriação, lançando seu sêmen por terra no ato conjugal, o que é um abuso e não um uso do sacramento. Mas se porventura um casal venha a ser oprimido com o número de filhos, os quais não podem sustentar por conta da pobreza, há um remédio que muito agrada a Deus, que consiste na separação do leito conjugal por mútuo consentimento, a fim de passarem seus dias em oração e jejum. Se foi do agrado de Deus que pessoas envelhecessem na virgindade, seguindo o exemplo da Santíssima Virgem e de São José, cujo modo de vida foi imitado pelo imperador Henrique II e sua esposa Cunegunda, pelo rei Eduardo e Edith, pelo conde Euseário e sua esposa Delfina, assim como muitos outros, porque seria agradável a Deus ou ao homem que casais por consentimento mútuo não vivam juntos como marido e mulher, de modo que passem o resto de seus dias em oração e jejum? Novamente, é um pecado muito grave que pessoas unidas pelo matrimônio e abençoadas com crianças negligenciem sua piedosa educação ou permitam que passem necessidade. Sobre este ponto, temos muitos exemplos, tanto na história profana quanto na sagrada. Porém, por uma questão de concisão, contentar-me-ei em expor um exemplo retirado do primeiro livro de Samuel. Naquele dia, farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca da sua casa. Começarei e cumprirei. Eu lhe predisse que sua casa seria condenada para sempre por causa da iniquidade, pois ele sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade de sua casa jamais será perdoada, nem com sacrifícios, nem com oferendas. Deus predisse o que iria acontecer e em pouco tempo a ameaça se cumpriu. Os filhos de Eli foram mortos na guerra e o próprio Eli caiu de sua cadeira para trás, quebrando o pescoço e morrendo miseravelmente. Se Eli, que fora um homem justo e juiz de seu povo, pereceu miseravelmente com seus filhos, os quais não educou como devia e não castigou quando se tornaram maus, o que será daqueles que não somente não se preocupam em educar seus filhos propriamente, como também, por seu mau exemplo, os encorajam a pecar? Em verdade, não podem esperar outra coisa senão um fim horrível para eles e para seus filhos, a não ser que se arrependam em tempo e façam a penitência devida. A outra bênção que pertence ao matrimônio é a fé e a fidelidade, segundo o qual os casados devem saber que seus corpos não lhes pertencem, mas ao seu cônjuge. Portanto, um não pode negar seu dever conjugal ao outro, assim como não pode consentir seu corpo a outro que não seja seu cônjuge, de quem o anel que lhe foi dado é o signo. Essa doutrina é apresentada explicitamente por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, onde diz: cumpra o marido seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração. Essa é a doutrina do apóstolo, a qual deve ser observada pelos casados cristãos se quiserem morrer bem.
Pois se forem adúlteros e o delito for público, a justiça facilmente se encarregará de puni-los. Os seus parentes e pessoas próximas farão o possível para salvar sua honra. Mas para aqueles que são adúlteros em segredo, os quais são em grande número, nosso justo juiz, Deus nosso Senhor, a cujos olhos nada se oculta, condená-los-á, sem dúvida, ao suplício das penas eternas. O terceiro bem que acompanha o matrimônio, que é o mais nobre e precioso, é a graça do sacramento infundida por Deus nos corações dos bem-casados, ou seja, dos indivíduos que estavam em boa disposição para o matrimônio e o celebram de modo correto e apropriado. Esta graça, para não mencionar as outras bênçãos trazidas por ela, auxilia de um modo maravilhoso a produzir amor e paz entre pessoas casadas, ainda que as doenças, as disposições e diferenças de espírito, corpo e temperamento pudessem facilmente levá-los ao divórcio. Mas, sobretudo, a imitação da união de Cristo com a Igreja torna o casamento doce e bem-aventurado, a exemplo do que diz São Paulo na Epístola aos Efésios. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Em outro lugar, o apóstolo exorta as mulheres, dizendo: As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a Igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Finalmente, o apóstolo conclui: Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Se esta doutrina apostólica for seguida diligentemente, ela fará nossos casamentos abençoados no céu e na terra. Expliquemos brevemente o significado das palavras de São Paulo. Em primeiro lugar, ele exorta aos maridos que amem suas esposas como Cristo amou a Igreja. Cristo certamente amou sua Igreja com amor de amizade, não com amor de concupiscência. Ele procurou o bem da Igreja, a utilidade da Igreja, a segurança da Igreja, e não seu próprio benefício e sua própria concupiscência. Portanto, não imita Jesus Cristo, aquele que ama sua esposa cativado por sua beleza exterior, por seu dote ou pelo valor de sua herança, pois assim não estaria amando sua esposa, mas a si mesmo, desejando apenas satisfazer a concupiscência da carne ou a concupiscência dos olhos, que em outros termos se chama avareza. Salomão, que era sábio no início, terminou seus dias sem sabedoria, pois não amava suas esposas e concubinas com amor de amizade, mas concupiscência, não queria o bem para elas, mas desejava satisfazer sua própria concupiscência carnal. Sua lascívia o cegou de tal maneira ao ponto de não sentir horror ao oferecer sacrifícios a deuses estranhos, com medo de desagradar as suas esposas. É, portanto, evidente que no matrimônio de Jesus Cristo com sua Igreja, ele não procura a si mesmo, ou seja, sua própria utilidade ou prazer, mas o bem para sua esposa, o que fica evidente por estas palavras. Se entregou por ela a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Esta é a verdadeira e perfeita caridade, entregar-se aos tormentos e suplícios pelo bem eterno de sua Igreja. Não somente Cristo amou sua Igreja com amor de amizade, não de concupiscência, como também a amou eternamente e não por um tempo delimitado, assim como jamais abandonou sua natureza humana, também se uniu à sua esposa em um matrimônio indissolúvel. Amo-te com caridade eterna, diz ele pelo profeta Jeremias. Esta é a razão pela qual o casamento é indissolúvel entre os cristãos, porque é um sacramento que significa a união de Cristo com sua Igreja, enquanto entre os pagãos e judeus, o casamento pode ser dissolvido em certas circunstâncias. O mesmo apóstolo ensina posteriormente as mulheres a serem submissas aos seus maridos, assim como a Igreja é submissa a Cristo. Jezabel não observou este preceito. Por querer controlar seu marido, ela se perdeu e perdeu a ele, assim como todos os seus filhos.
E quantas não são as mulheres que se esforçam para controlar e comandar seus maridos nos dias de hoje? Talvez a culpa esteja nos próprios homens que não sabem como manter sua autoridade. Sara, a esposa de Abraão, era tão submissa ao seu marido que o chamava meu senhor. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrado em anos. E São Pedro elogia esta submissão de Sara, dizendo o seguinte: era assim que se adornavam outrora as santas mulheres que colocavam sua esperança em Deus. Eram submissas aos seus maridos. Assim Sara obedeceu a Abraão, chamando-o o seu senhor. Pode parecer estranho que os santos apóstolos Pedro e Paulo exortassem continuamente que os maridos amem suas esposas e que as esposas temam aos seus maridos. Porém, se forem submissas aos seus maridos, não deveriam também amá-los? A mulher deve amar seu marido e também ser amada por ele em retorno. Não obstante, deve amá-lo com temor e reverência, de modo que o amor dela não impeça o temor, pois do contrário a mulher se tornaria uma tirana. Dalila caçoava de seu esposo Sansão, apesar de sua força, tratando-o não como seu marido, mas como seu escravo. E no livro de Esdras se fala de um rei que, cativado de amor por sua concubina, permitiu que ela se sentasse à sua direita no trono. Ela, porém, tirou-lhe a coroa e a colocou em sua própria cabeça, chegando inclusive a dar bofetadas no próprio rei. Por isso, não devemos nos surpreender que Deus tenha dito à primeira mulher: teus desejos te arrastarão para teu marido, e ele te dominará. É por isso que não é pouca a sabedoria requerida do marido para amar e ao mesmo tempo conduzir sua esposa. Assim como para admoestar, ensinar, corrigir e castigar se for preciso, de modo que a ame verdadeiramente como a metade de seu corpo. Por outro lado, é preciso que a mulher ame reciprocamente seu marido e possa se persuadir de que, da mesma forma que ele a ama, é por caridade, não por ódio que a admoesta. Vejam o exemplo de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Seu marido era um homem cruel e um pagão, mas mesmo assim ela o suportou com tanta piedade e prudência que sempre foi amada por ele, até finalmente convertê-lo para a fé de Cristo.